Câncer de mama metastático, senhora curada após desenganada pelos médicos. Era uma tarde de sábado, um daqueles dias em que o sol parecia mais brando, como se o próprio céu quisesse nos dar um pouco de alívio antes da tempestade que viria. A irmã Maria das Dores, uma serva fiel do Senhor, de 58 anos, estava em casa preparando o almoço para a família quando, ao passar a mão pelo corpo durante o banho, sentiu algo estranho. Um nódulo duro, fixo, como uma pequena pedra sob a pele do seio esquerdo. No início pensou que fosse apenas um cisto comum, daqueles que às vezes aparecem e somem, mas algo dentro dela não deixava que ignorasse aquele sinal. Ela era uma mulher de oração, acostumada a ouvir a voz suave do Espírito, e naquela hora, uma inquietação tomou seu coração. No domingo seguinte, depois da reunião na igreja, ela procurou a irmã mais velha, uma serva experiente que já havia passado por muitas provas, e compartilhou sua preocupação. A irmã ouviu com atenção, orou com ela e aconselhou que procurasse um médico o quanto antes. Maria das Dores, embora temesse o pior, confiou que se fosse algo sério, o Senhor estaria com ela. Mas o que veio nos dias seguintes abalou até mesmo sua fé tão firme. Os exames começaram: mamografia, ultrassom, biópsia. Cada etapa era uma angústia, uma espera que parecia não ter fim. Quando o médico a chamou para dar o resultado, seu rosto já dizia tudo antes mesmo das palavras. Infelizmente é câncer de mama. E pelo que estamos vendo, já está em estágio avançado. Maria das Dores sentiu o chão sumir debaixo dos pés. O médico continuou com voz grave: vamos fazer mais exames para ver se há metástase, mas prepare-se, porque as chances não são boas. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de dor e incerteza. A tomografia revelou o pior. O câncer havia se espalhado para os ossos e para o fígado. Metástase. O médico foi direto: com esse quadro, o tratamento será paliativo. Vamos tentar controlar a dor e prolongar um pouco a vida, mas uma cura é muito improvável. As palavras ecoaram em sua mente como marteladas. Sem cura. Paliativo. Tempo limitado. Ela voltou para casa arrasada. Sentou-se na cadeira da sala, as mãos trêmulas, as lágrimas escorrendo sem controle. Seu marido, irmão João, um homem de poucas palavras mas de fé inabalável, a abraçou em silêncio por longos minutos. Depois ajoelhou-se ao seu lado e começou a orar. Pai Celestial, o Senhor sabe de todas as coisas. Sabemos que a vida e a morte estão em tuas mãos. Mas te pedimos por misericórdia que estendas tua mão sobre a nossa irmã. Não é a nossa vontade, mas a tua que queremos, mas te suplicamos, se for do teu agrado, cura-a, Senhor. Fortalece-a para esta prova. Não nos deixes desfalecer na fé. Maria das Dores ouviu a oração do marido, mas dentro dela, uma batalha feroz se travava. De um lado, a fé que a sustentava há décadas, de outro, o medo, a dúvida, a voz sutil do desânimo dizendo: e se Deus não quiser curar? Ela se lembrava das muitas vezes em que havia visto irmãos serem curados, mas também daqueles que o Senhor havia chamado para si. Por que uns sim e outros não? Essa pergunta a atormentava. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. Levou a Bíblia para a cama e abriu ao acaso, como fazia quando precisava de uma palavra do Senhor. Seus olhos caíram em Salmos 34, 17 e 19. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Aquelas palavras foram como bálsamo. Ela chorou novamente, mas desta vez com um pouco de esperança. No dia seguinte, ela e o marido foram à igreja. Não havia reunião naquele dia, mas eles sabiam que encontrariam irmãos dispostos a orar. Ao chegarem, encontraram o irmão Pedro, um ancião de longa data, sentado no pátio. Ele os viu de longe, percebeu a expressão abatida e os chamou. Sem muitas palavras, Maria das Dores contou tudo. O irmão Pedro ouviu, depois colocou as mãos sobre sua cabeça e orou com uma autoridade que só vem de quem conhece a Deus de verdade. Senhor Jesus, tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu curaste os enfermos quando estavas na terra, e tens o mesmo poder hoje. Não olhamos para as circunstâncias, mas para ti. Se é da tua vontade, toca nesta irmã, remove este mal do seu corpo e dá-lhe saúde perfeita. Em nome de Jesus, amém. Aquela oração a marcou profundamente. Não era uma súplica desesperada, mas uma declaração de fé. Nos dias que se seguiram, Maria das Dores começou um tratamento quimioterápico, mas também uma batalha espiritual intensa. Todas as manhãs, antes de sair de casa, ela e o marido oravam juntos. À noite, antes de dormir, ela lia a palavra e clamava a Deus. Os irmãos da igreja se uniram em jejum e oração por ela.
As irmãs faziam vigílias, cantando hinos e lendo promessas das Escrituras. Mas a batalha não era fácil. Os efeitos da quimioterapia eram brutais: náuseas, fraqueza, queda de cabelo, dores pelo corpo. Houve dias em que ela não conseguia sequer levantar da cama. O marido, com lágrimas nos olhos, a ajudava a tomar banho, a se alimentar. Em um desses momentos, quando a dor parecia insuportável, ela olhou para ele e disse: João, e se Deus não me curar? E se esta for a minha hora? Ele segurou suas mãos, olhando-a nos olhos com uma firmeza que só a fé pode dar. Maria, nós não sabemos o futuro, mas uma coisa eu sei: Deus é bom, e Ele não nos abandonará. Se Ele nos der a cura, daremos glórias a Ele. Se nos chamar para si, também daremos glórias, porque estaremos com Ele para sempre. Mas enquanto estivermos aqui, vamos lutar na oração, porque a nossa luta não é contra a carne, mas contra as potestades do mal. Essas palavras a fortaleceram. Ela começou a jejuar não só de comida, mas de notícias ruins, de conversas que alimentavam o medo. Passou a ouvir mais hinos, a ler mais a palavra, a se cercar dos irmãos que a animavam na fé. Em uma das reuniões de oração, a irmã Clara, uma jovem cheia de zelo, teve uma palavra para ela: Irmã Maria, o Senhor me mostrou que esta batalha é como a de Davi contra Golias. Todos veem um gigante invencível, mas Deus já deu a vitória. Você só precisa pegar a sua funda e atirar a pedra da fé. Aquela mensagem a encheu de coragem. Os meses passaram e os exames de acompanhamento começaram a mostrar algo inesperado. Os tumores não estavam crescendo como os médicos previram. Pelo contrário, alguns haviam diminuído. O oncologista, surpreso, ajustou o tratamento, mas mantinha o ceticismo. Às vezes isso acontece, mas não se anime muito. É raro, mas possível que haja uma remissão temporária. Maria das Dores, porém, sabia que aquilo não era sorte. Era a mão de Deus agindo. Foi então que, em uma noite de oração em casa, algo extraordinário aconteceu. Ela estava deitada, sentindo uma dor forte nas costas, quando de repente sentiu um calor intenso percorrer seu corpo, como se uma mão invisível a tocasse. Ela abriu os olhos, assustada, e viu uma luz suave no quarto. Não era uma visão, mas uma presença tão real que ela não teve dúvidas: era o Senhor. Uma paz indescritível a invadiu, e ela ouviu, não com os ouvidos, mas no coração, estas palavras: Filha, a tua fé te curou. Levanta-te e anda. No dia seguinte, ela acordou sem dor. Sem nenhuma dor. Pela primeira vez em meses, sentiu o corpo leve, como se um peso enorme tivesse sido tirado dela. O marido, ao vê-la levantar da cama sozinha, com um sorriso no rosto, não acreditou. Maria, o que aconteceu? Ela contou sobre a experiência da noite anterior e, juntos, eles louvaram a Deus com lágrimas de gratidão. Os exames seguintes confirmaram o milagre. Os tumores haviam desaparecido. Não havia mais sinais de câncer no seio, nos ossos nem no fígado. O médico, atônito, olhou para os resultados e depois para ela. Isso não tem explicação médica. É um milagre. Maria das Dores sorriu e disse: Doutor, tem sim explicação. É o poder de Deus. Hoje, passados 2 anos desde aquele diagnóstico terrível, Maria das Dores está completamente curada. Seu cabelo voltou a crescer, sua força voltou, e seu testemunho tem abençoado a muitos na igreja. Ela não se cansa de contar como Deus a sustentou nos momentos mais difíceis, como a fé dos irmãos foi fundamental, como a oração e a palavra foram suas armas. Em uma das reuniões de ação de graças, ela se levantou e disse: Irmãos, eu não sei por que Deus me curou e outros não. Não sei por que Ele permitiu que eu passasse por isso. Mas uma coisa eu sei: Ele é fiel. Mesmo quando tudo parece perdido, Ele está conosco. Mesmo quando as lágrimas caem, Ele as recolhe em sua garrafa. Mesmo quando o medo bate à porta, Ele nos dá a paz que excede todo entendimento. Não foi a minha fé que me curou, foi a misericórdia de Deus. Não foram as minhas obras, foi a graça dele. E por isso, hoje e sempre, darei graças ao seu santo nome. E assim, mais uma vez, o Senhor mostrou que Ele é o Deus que opera maravilhas, que ouve o clamor do seu povo e que, no seu tempo, responde de maneira que só Ele pode. Que este testemunho fortaleça a fé de todos os que o lerem, para que, nas provas, possamos confiar naquele que é fiel e justo para nos guardar até o fim. Amém. Câncer de mama metastático. A jornada de fé de uma mulher desenganada pela medicina, mas restaurada pelo Deus que opera maravilhas. O desespero que precedeu a vitória. Os dias que se seguiram ao diagnóstico de Maria das Dores, ou, como era carinhosamente chamada na congregação, Irmã Dores, foram marcados por um silêncio pesado, daquele tipo que parece sugar o ar dos pulmões. Ela sentava-se na varanda de sua pequena casa, olhando para o quintal onde as crianças da vizinhança brincavam,
e se perguntava como poderia dizer a elas que, segundo os médicos, seu tempo estava se esgotando. O câncer de mama metastático já havia se espalhado para os ossos e o fígado. As palavras do oncologista ecoavam em sua mente como um martelo: não há mais o que fazer. Cuide do seu conforto agora. Mas irmã Dores não era uma mulher de desistir. Criada no interior de Minas Gerais, ela aprenderá desde cedo que a fé não era um refúgio para os fracos, mas uma armadura para os que lutam. Filha de pais humildes que confiavam em Deus acima de qualquer remédio, ela cresceu ouvindo histórias de milagres na Congregação Cristã no Brasil, CCB, onde os irmãos oravam e o Senhor respondia. Porém, nunca imaginara que um dia seria ela a protagonista de um desses relatos. A notícia que abalou a congregação. Quando a notícia se espalhou entre os irmãos, o impacto foi imediato. Irmã Dores não era apenas mais uma irmã na congregação. Era aquela que sempre chegava cedo para arrumar os bancos, que levava sopa para os doentes, que consolava as viúvas com palavras simples, mas cheias de unção. Seu marido, seu João, um homem de poucas palavras mas de fé inabalável, ficou em silêncio por 3 dias. Só no 4º dia, durante a reunião de doutrina, ele se levantou, tremendo, e disse: Irmãos, minha esposa está doente. Os médicos disseram que não há cura, mas eu não vou aceitar isso. Porque se Deus é o mesmo que curou o cego de nascença, que ressuscitou Lázaro, que fez o paralítico andar, então ele pode curar a minha Dores. E nós vamos orar até que ele faça. O presbítero, um homem de cabelos brancos e mãos calejadas pelo trabalho na roça, colocou a mão no ombro de seu João e disse: Irmão, a fé não é a ausência de medo. É a certeza de que mesmo com medo, Deus está no controle. Vamos jejuar e clamar. E assim começou a batalha espiritual mais intensa que aquela pequena congregação já havia travado. As noites de oração e o silêncio de Deus. As primeiras semanas foram as mais difíceis. Irmã Dores começou a sentir dores tão fortes que mal conseguia se levantar. As metástases nos ossos faziam com que cada movimento fosse uma tortura. Às vezes à noite, ela acordava gritando de dor, e seu João, sem saber o que fazer, apenas a abraçava e chorava com ela. Por que Deus não responde? Ela perguntava entre lágrimas. Ele vai responder, minha amor. Só não sabemos ainda como. Seu João respondia, mesmo sem ter certeza. Mas a fé da congregação não esmoreceu. Todas as noites após a reunião de oração, um grupo de irmãs ficava na casa deles, cantando hinos e lendo a Bíblia. Irmã Clara, uma senhora de quase 80 anos que já havia visto muitos milagres, pegava a mão de irmã Dores e dizia: Filha, eu já vi gente com câncer pior que o seu ser curada. Deus não mudou. O que muda é a nossa fé. Você tem que crer que Ele pode, mesmo quando tudo diz que não. Uma noite, irmã Dores não aguentou mais. Ela olhou para o teto, como se pudesse ver através dele até o céu, e gritou: Senhor, se o Senhor não me curar, eu vou morrer. Mas se o Senhor me curar, eu vou servir a Ti até o último dia da minha vida. E então ela desmaiou. O sonho que mudou tudo. Naquela noite, irmã Dores teve um sonho. Ela se viu em um lugar escuro, como um túnel sem fim. De repente, uma luz brilhante apareceu ao longe, e dela saía uma voz que dizia: Filha, por que você duvida? Senhor, eu não duvido. Só tenho medo. Ela respondeu: O medo não vem de mim. A paz, sim. Levante-se e ande. Quando ela acordou, a dor havia diminuído. Não completamente, mas o suficiente para que ela pudesse se levantar e caminhar até a cozinha. Seu João, que estava preparando um chá, virou-se e ficou paralisado. Dores, você está de pé. Ela sorriu com lágrimas nos olhos. Deus falou comigo, João. Ele disse para eu levantar e andar. A virada, o milagre que os médicos não podiam explicar. Nos dias seguintes, algo inexplicável começou a acontecer. Irmã Dores passou a sentir menos dor. Os inchaços no corpo começaram a diminuir. Ela, que mal conseguia comer, agora tinha fome. Os irmãos da congregação, ao vê-la na reunião de ação de graças, choraram de emoção. É um milagre. Alguém gritou: Glória a Deus. Responderam outros. Mas o maior teste ainda estava por vir: o retorno ao médico. O oncologista, um homem cético que já havia desenganado muitos pacientes, ficou boquiaberto ao ver os exames. As metástases haviam regressado. Os tumores estavam menores. Os marcadores tumorais que antes estavam nas alturas, caíram para níveis quase normais. Isso não faz sentido, o médico murmurou, olhando para os papéis. Isso é impossível. Irmã Dores sorriu e disse: Para os homens é impossível. Mas para Deus, tudo é possível. O médico sem jeito balbuciou: Bom, continue o tratamento. Mas parabéns. Ela saiu do consultório sem precisar de mais quimioterapia.
Os médicos não tinham explicação, mas a congregação sabia muito bem quem havia operado aquele milagre, o testemunho que abalou a cidade. Quando Irmã Doris subiu ao púlpito para dar seu testemunho, a igreja estava lotada. Até pessoas de outras denominações vieram ouvir a história da mulher que Deus curou quando os médicos disseram que não havia esperança. Com a Bíblia nas mãos e os olhos brilhando, ela começou: Irmãos, eu não vou dizer que foi fácil. Eu não vou dizer que não tive medo. Mas eu vou dizer uma coisa: Deus é fiel. Mesmo quando tudo parece perdido, Ele está trabalhando. Mesmo quando as lágrimas caem, Ele as guarda. Mesmo quando o mundo diz não, Ele diz sim. Ela contou sobre as noites de dor, sobre o sonho, sobre a palavra que recebeu do Senhor. E então, com voz firme, declarou: Eu não sei por que Deus me curou e outros não. Não sei por que Ele permitiu que eu passasse por isso. Mas uma coisa eu sei: Ele é bom. Mesmo quando não entendemos, Ele é bom. E se Ele me deu mais tempo, não é para eu ficar sentada. É para eu servir a Ele com tudo o que tenho. O coro de glória a Deus que se seguiu abalou as paredes da igreja. Muitos choravam. Outros se ajoelhavam em gratidão. Alguns que estavam doentes clamavam por sua própria cura. E Deus continuou operando. A vida após o milagre, um novo chamado. Depois da cura, Irmã Doris não voltou a ser a mesma. Não que ela tivesse mudado sua essência, ainda era a mulher humilde e servidora de antes. Mas agora havia um fogo em seu coração. Ela começou a visitar hospitais, levando a palavra para outros doentes. Muitas vezes os médicos a reconheciam. Você é aquela senhora que teve câncer metastático e sarou, não é? Sou. E Deus pode fazer o mesmo por você. Ela respondia com um sorriso. Em uma dessas visitas, ela conheceu Dona Maria, uma senhora com câncer de útero em estágio avançado. Os médicos já haviam desistido. Irmã Doris sentou-se ao lado dela, pegou sua mão e disse: Minha irmã, eu já estive onde você está. Mas Deus me tirou desse vale. E Ele pode tirar você também. Dona Maria chorou. Mas e se Ele não quiser? Então Ele vai te dar força para passar por isso. Mas você tem que crer que Ele pode. Elas oraram juntas. E 3 meses depois, Dona Maria estava em remissão. As lições que ficaram. Anos se passaram desde aquele dia. Irmã Doris continua firme na fé, agora como uma coluna na congregação. Seu João, seu fiel companheiro, sempre ao seu lado, diz que aquele foi o maior milagre que já viu. Não foi só a cura do corpo, ele costuma dizer. Foi a cura da alma. Ela hoje vive para Deus de uma forma que não vivia antes. E Irmã Doris sempre repete: Deus não nos cura só para nos dar saúde. Ele nos cura para nos dar um propósito. E o meu propósito é dizer a todos: não importa o que os médicos digam, não importa o que o mundo diga, com Deus, sempre há esperança. O legado de uma mulher que não desistiu. Hoje, quando novos irmãos chegam à congregação e ouvem a história de Irmã Doris, muitos perguntam: como ela conseguiu ter tanta fé? E os mais antigos respondem: não foi a fé dela, foi a fé de Deus nela. Porque quando nós somos fracos, Ele é forte. Quando nós não temos mais forças, Ele nos carrega. E quando o mundo diz, acabou, Ele diz, ainda não. Que este testemunho fortaleça a fé de todos que o lerem. Que nas provas, nas dores, nas noites sem respostas, possamos nos lembrar de que Deus não nos abandonou. Ele está trabalhando, mesmo quando não vemos. E no seu tempo, Ele vai se manifestar. Porque Ele é o Deus que opera maravilhas. Amém.